Genealogia de Jesus. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson. E Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rude a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da mulher que foi de Urias. Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acais. E Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok. E Zadok gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Apresentar a genealogia de Jesus foi uma das melhores escolhas de Mateus, para iniciar a narrativa de um livro dirigido aos judeus. A linhagem de uma pessoa provava sua posição como membro do escolhido povo de Deus. Mateus começou mostrando que Jesus descendia de Abraão, o pai de todos os judeus, e era um descendente direto de Davi. Deste modo, as profecias do Antigo Testamento sobre a linhagem do Messias cumpriram-se. Os detalhes relativos à genealogia de Jesus foram cuidadosamente preservados. Esta é a primeira das muitas provas registradas por Mateus, a fim de demonstrar que Jesus é o verdadeiro Messias. Mais de 400 anos haviam se passado desde as últimas profecias do Antigo Testamento. Judeus fiéis espalhados pelo mundo esperavam pelo Messias. Mateus escreveu este livro para eles, a fim de apresentar Jesus como Rei e Messias, o prometido descendente de Davi, que reinará para sempre. O Evangelho de Mateus liga o Antigo e o Novo Testamento. Contém muitas referências que demonstram como em Jesus se cumpriram as profecias do Antigo Testamento.
Jesus ingressou na história quando a Palestina estava sendo controlada por Roma e era considerada um insignificante posto fronteiriço do vasto e poderoso Império Romano. A presença de soldados romanos em Israel garantiu paz aos judeus em termos militares, mas o preço para obtê-la foi alto. Opressão, escravidão, injustiça e imoralidade. Para este mundo, manifestou-se o prometido Messias. Nos primeiros 17 versículos encontramos 46 pessoas que viveram 2000 anos antes de Jesus. Esses judeus eram consideravelmente diferentes em termos de personalidade, espiritualidade e experiências. Alguns eram heróis da fé, como Abraão, Isaac, Ruth e Davi. Outros tinham uma reputação incerta, como Raabe e Tamar. Muitos foram cidadãos comuns, Esrom, Arão, Naasson e Aquim. Outros ímpios, Manassés e Abias. A obra de Deus não é limitada por fracasso ou pecados humanos. Ele opera por intermédio de pessoas comuns, assim como Deus se valeu de vários tipos de pessoas para que seu Filho se manifestasse ao mundo no passado. Ele o faz hoje a fim de realizar sua vontade. O exílio ocorreu em 583 a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Judá, destruindo Jerusalém e levando milhares de cativos para a Babilônia. Pelo fato de Maria ser virgem, quando engravidou, Mateus mencionou José apenas como marido de Maria e não como pai de Jesus. A genealogia apresentada por Mateus confere linhagem real a Jesus por intermédio de José. A linhagem de Jesus por parte de Maria foi registrada em Lucas capítulo 3, do versículo 23 ao 38. Tanto Maria como José eram descendentes diretos de Davi. Mateus descreveu a genealogia de Jesus até Abraão, enquanto Lucas estendeu-se até Adão. Mateus escreveu para os judeus, por isso, Jesus foi apresentado como descendente do patriarca Abraão. Lucas escreveu para os gentios, por esta razão, enfatizou Jesus como Salvador de todos. Mateus dividiu a história de Israel em 3 grupos, com 14 gerações, mas provavelmente houve mais gerações do que as listadas aqui. As genealogias frequentemente são sintéticas. Isso significa que nem todos os antepassados eram mencionados. Deste modo, a expressão pai também pode ser usada em lugar de antepassado. Havia 3 etapas em um casamento judeu. Primeiro, as famílias dos nubentes concordavam com a união. Depois, era feito o anúncio público. Neste momento, o casal estava oficialmente noivos. A cerimônia era semelhante ao noivado de hoje, a não ser pelo fato de que o relacionamento só poderia ser rompido em caso de morte de um dos nubentes ou de carta de divórcio, embora as relações sexuais não fossem permitidas. Então, os noivos se casavam e começavam a viver conjugalmente. Pelo fato de Maria e José estarem noivos, a aparente infidelidade de Maria levava consigo um severo estigma social. De acordo com a lei civil judaica, José tinha direito de divorciar-se dela, e as autoridades judaicas poderiam ter mandado apedrejá-la até a morte. Por que a concepção virginal de Jesus é importante para a fé cristã? Porque o Filho de Deus deveria estar isento da natureza pecaminosa, transmitida a toda a humanidade por Adão. Jesus manifestou-se em forma humana, mas como Filho de Deus, nasceu sem qualquer traço de pecado. Jesus possuía as 2 naturezas, a humana e a divina. Por ter vivido como ser humano, sabemos que Jesus entende completamente nossas experiências e lutas. Por ser Deus, tem poder e autoridade para nos livrar do poder do pecado. Podemos contar a Jesus todos os nossos pensamentos, sentimentos e todas as nossas necessidades. Ele já esteve onde estamos agora e é capaz de ajudar-nos. Depois de descobrir que Maria estava grávida, José se deparou com uma escolha difícil. Embora soubesse que desposá-la poderia ser humilhante, José escolheu obedecer à ordem do anjo e casou-se com Maria. A ação dele revelou 4 qualidades admiráveis. A primeira, justiça.
A segunda, discrição e sensibilidade. A terceira, receptividade a Deus. E a quarta, autodisciplina. Talvez José tenha pensado que tivesse apenas duas opções: discretamente divorciar-se de Maria ou mandar apedrejá-la. Mas Deus lhe deu uma terceira opção: casar-se com ela. Devido às circunstâncias, isto não havia ocorrido a José. Mas Deus frequentemente nos mostra que existem mais opções disponíveis do que pensamos. Embora parecesse a José estar fazendo o que era certo, ao romper o compromisso, somente a direção de Deus o ajudou a tomar a melhor decisão. Quando as nossas decisões afetam a vida de outros, devemos sempre buscar a sabedoria de Deus. O anjo disse a José que o filho de Maria fora concebido pelo Espírito Santo e que era um menino. Isto revela uma importante verdade a respeito de Jesus. E ele, sendo Deus, fez-se homem. O ser supremo, infinito e ilimitado assumiu as limitações da forma humana, para que pudesse manifestar-se à humanidade, morrer pela absolvição de nossos pecados e salvar todo aquele que nele crê. O nome Jesus significa o Senhor salva. Jesus veio à terra para nos salvar, porque não podemos livrar a nós mesmos do pecado e das suas consequências. Não importa quão bons sejamos, não podemos eliminar a nossa natureza pecadora. Só Jesus pode fazê-lo. Ele não veio para ajudar as pessoas a salvarem a si mesmas. Veio para ser o nosso Salvador, do poder do pecado e do consequente castigo. Agradeça a Cristo por ter morrido na cruz, a fim de perdoar os seus pecados, e entregue a Ele o controle de sua vida. Você nascerá espiritualmente nesse exato momento. Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco ou Deus está conosco, como fora predito pelo profeta Isaías. Jesus era Deus em carne. Deste modo, Deus estava literalmente entre nós, conosco. Pelo Espírito Santo, Cristo está presente hoje na vida de cada cristão. Talvez nem mesmo o próprio profeta Isaías tenha compreendido completamente a dimensão do significado do termo Emanuel. José mudou rapidamente seus planos depois que soube que Maria não lhe havia sido infiel. Ele obedeceu a Deus e prosseguiu com os planos de casamento. Embora outros possam ter desaprovado a sua decisão, José foi em frente, fundamentado naquilo que sabia ser correto. Às vezes, evitamos fazer o que é correto por causa daquilo que os outros poderiam pensar. Como José, devemos escolher obedecer a Deus em vez de buscarmos a aprovação dos outros.